It's a joy and privilege to be with you this evening. É um privilégio, uma alegria estar com vocês nessa noite. And I bring you greetings from my church in England. Eu trago saudações da minha igreja na Inglaterra para vocês. In the city of Sheffield, in the north of England. Na cidade de Sheffield, no norte da Inglaterra. My church is called the Crowded House. A minha igreja é chamada de The Crowded House, que significa a casa craudeada, cheia de gente. And I live in Sheffield with my wife Janet. Eu vivo em Sheffield com a minha esposa Janet. We have been married for 37 years. A gente tem estado casado por 37 anos. We have 4 children. A gente tem 4 filhos and 10 grandchildren. E 10 netos. So we're very, very thankful. A gente é muito grato mesmo. I'm a blessed man. Eu sou um homem abençoado. And it's a joy to be with you. E é uma alegria estar com vocês aqui. Now my task this evening is very simple. A minha tarefa nessa noite é muito simples. It is simply to do this. É simplesmente fazer isso aqui. To encourage you in all that you are doing for Christ. Encorajá-lo em tudo que você tem feito por Cristo. By reminding you of all that God has done for you in Christ. Lembrando a você de tudo que Deus tem feito por você através de Cristo. And we're going to do that by looking at the Apostle Paul. Então a gente vai fazer isso olhando aqui para o que disse o apóstolo Paulo. He was writing to the church in Corinth. Ele estava escrevendo para a igreja em Corinto. And he writes to encourage them in all they're doing for Christ. E aí ele escreve essa carta para encorajar os coríntios em tudo aquilo que eles estavam fazendo para Jesus. And he does it by reminding them of all that God has done for them in Christ. E aí ele faz isso lembrando-os de tudo aquilo que Deus tem feito por eles em Cristo. And it's significant that Paul is writing from the front line of gospel ministry. Isso é bem interessante que Paulo estava escrevendo na linha de frente do ministério, no calor das batalhas do ministério. He's in the heat of the battle. Como ele disse, no calor da batalha. Which makes his encouragement to the church there all the more significant. E aí esse encorajamento para a igreja é muito significante. And therefore his encouragement to us by the Spirit is equally as profound. Ou seja, o encorajamento dele para nós hoje aqui, através do Espírito Santo, é do mesmo modo encorajador e profundo. So Pastor Sergio is going to read for us the passage. Então eu vou ler aqui a passagem. Nós vamos abrir 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7. Diz assim: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que lhe é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, capítulo 4, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam
à luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Let me pray. Deixe-me orar. Heavenly Father, as we come to your word now, Senhor, Pai, ao chegarmos diante da Tua palavra agora, we ask that your Holy Spirit might illuminate our minds and our hearts. pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações. And Father, that you would guard my lips, Senhor, que o Senhor possa guiar os meus lábios, so that I may speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. que eu fale apenas a verdade, toda a verdade, e nada mais do que a Tua verdade. For the glory of your name alone. Para a glória do Teu nome somente. Amen. Amém. I want to draw your attention to the verse chapter 4 and verse 1. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo central da nossa mensagem, que está no capítulo 4, verso 1 do que lemos. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Portanto, tendo em vista que temos esse ministério pela misericórdia de Deus, nós não desanimamos. Now, why does Paul say that? Por que Paulo diz que não desanima? Why does he take time to tell his readers what he does not do? Por que ele está perdendo tempo para dizer aos seus leitores, falar sobre algo que ele não está fazendo? Because, very simply, there was a very real possibility that he would. Porque há uma boa possibilidade de que isso possa acontecer, dele desanimar. Losing heart was a very real option for the Apostle Paul. Desanimar era uma real opção para o apóstolo Paulo. Already in this letter, and much more later in the letter, Paul emphasizes his struggles. Já aqui nesses capítulos dessa carta, mas também mais à frente na mesma carta, Paulo enfatiza os seus sofrimentos, as suas lutas. He's talking about his ministry. Ele está falando sobre o ministério dele. And he tells us that it is characterized by suffering. E ele diz que o ministério dele é caracterizado por sofrimento. That's why he could so easily lose heart. Por isso que ele pôde dizer que não desanimava. He knows what it is to be rejected by his friends. Ele sabia o que era ser rejeitado pelos amigos. He knows what it is to be hated by his listeners. Ele também sabia o que era ser odiado por aqueles que o ouviam. He knows what it is to be pursued like a wild animal. Também ele sabia o que era ser caçado como um animal selvagem. He knows what it is to be beaten like a worthless criminal. Ele também sabia o que era apanhar como se ele fosse um criminoso indigno. He knows all this because he has experienced, endured all this. Ele sabe tudo isso porque ele experimentou tudo isso. It would be so very easy for him to have lost heart. Era muito fácil para Paulo desanimar, gente. But it doesn't. Mas ele não desanimou. And he wants us to know that. He wants us to know E that. ele quer que a gente saiba isso hoje. And that is important for us, isn't it? Isso é importante para nós, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Yes, another word. Another- yes. Yes. Yeah. É. I've lost my train of thought now. So it's important for us because we may not know the kind of suffering that Paul endured, Isso aí é importante para nós porque a gente pode não conhecer o tipo de sofrimento que Paulo enfrentou, but we know suffering. mas a gente conhece o sofrimento. We know pain and disappointment. A gente sabe o que é dor e o que é desapontamento. And some of it is connected with the gospel. E muitos desses sofrimentos estão conectados com a vida do evangelho. How many of us have lost friends because we have become Christians? Quantos de nós não perdemos a amizade depois que nos tornamos cristãos? How many of us have had people laugh at us because we told them about Jesus? Quantos não já riram da nossa cara porque a gente falou de Jesus para eles? It may be that some of us have even had problems in our work because of our Christian faith. E aí, muitos daqui podem ter tido outros problemas no mundo e por causa da sua fé. But even if that's not true, Mesmo que não seja
verdade, o nosso sofrimento ligado a isso. We know suffering and disappointment in our lives, don't we? Mesmo fora da vida cristã, a gente sabe o que é desapontamento e sofrimento na nossa vida normalmente. And it's so easy for us to think that because we're Christians, then somehow we shouldn't suffer. É muito fácil dizer, não, porque eu sou cristão, eu não devo sofrer esse tipo de coisa. But Christians die too. Cristãos morrem também. Christians get cancer too. Cristãos também têm câncer. Christians grow old too. Cristãos envelhecem. Christians experience redundancy and bankruptcy. Os cristãos também têm problemas financeiros e também vão para a bancarrota, falência. And in all of our sufferings, Em todos os nossos sofrimentos. whether directed, whether because of gospel ministry or just because of life, Se por causa do ministério em si ou por causa da vida normalmente, Paul wants us not to lose heart. Paulo quer que a gente não perca a esperança, que a gente não desanime. And so we need to know why it is that Paul doesn't lose heart. Então a gente precisa saber por que Paulo não desanimava. We can't just try and follow his example as best we can. A gente pode até seguir os seus exemplos o melhor que possamos. We need to know why he didn't lose heart. Mas a gente precisa saber por que ele não desanimou. Because the reason why he didn't lose heart is the reason why we should not lose heart. Porque a razão pela qual ele não desanimou deve ser a mesma razão pela qual nós não devemos desanimar. And he tells us here very clearly. E ele diz isso para nós aqui de maneira muito clara. Therefore, having this ministry. Portanto, tendo esse ministério. Now, what ministry is he talking about? Qual o ministério que ele está dizendo que faz com que ele não desanime? He's talking about the ministry of the new covenant. Ele está falando do ministério da nova aliança. He's talking about all that God has done for us in Christ and all that God has for us in Christ. Ele está dizendo sobre tudo que Deus tem feito em nós por Cristo, através de Cristo, e tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo. He's saying because of the greatness and the glory of the gospel, we do not lose heart. É por causa dessa grandeza, essa maravilhosa amplitude da aliança que nós não devemos perder a esperança, não devemos desanimar. And there are three features to this. Há 3 componentes ligados a isso. So let us look at them together. Vamos ler juntos o que tem a ver. Vamos ver juntos. The first one is where Paul is comparing the incomparable. A primeira coisa é Paulo tentando comparar o incomparável. Now at the end of chapter 2, Paul speaks about something really quite mysterious. No final do capítulo 2, não precisa abrir, um pouco antes do que a gente leu, Paulo fala de algo um tanto quanto misterioso. He says as he goes about his ministry of preaching the gospel, ele diz que à medida que ele vai pregando o evangelho do Senhor no seu ministério, he is a smell of life to some and a smell of death to others. Ele fala que para alguns ele tem cheiro de vida, mas para outros ele tem cheiro de morte. There are some who listen to what he has to say about Christ crucified. Tem alguns que ouvem ele falar sobre o Cristo crucificado. And they receive it with open hearts. E muitos recebem com o coração aberto. They respond in repentance and faith. Eles respondem em arrependimento e fé. They confess Jesus as their Lord and their Savior. Eles confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. And when that happens, e quando aquilo acontece, he is a savor of life, an aroma of life. Ele tem aroma de vida nesse momento. But there are some who reject what he has to say. Mas alguns que rejeitam o que Paulo tinha a dizer. There are some who are offended by what he Alguns has to say. se sentiam ofendidos pelo que Paulo falava. There are some who walk away from him. Alguns que saíam da presença dele. Convinced that he is a crazy man. E convencidos de que Paulo era um homem louco. And to them he is the smell of death. Para estes, a vida de Paulo, o ministério de Paulo tinha cheiro de morte. And that's why he says, who is sufficient for this? É por isso que ele diz, quem é suficiente para isso? It is an enormous responsibility. É uma responsabilidade muito grande carregar esse ministério. Preaching the gospel is that which divides people. Quando você prega o evangelho, as pessoas se dividem. Some to life, some to death. Alguns para a vida, outros para a morte. It is no different now. E não é diferente agora. That as we preach the gospel now, it is still a smell of life to some and a smell of death to others. Ao pregar agora o evangelho nesse lugar, eu sei que o que eu falo tem cheiro de vida para alguns e vai ter cheiro de morte para outros. Maybe in this very moment, in this very place, in this very meeting, there are people
for whom it will either be a smell of life or a smell of death. Mais uma vez repito, nesse mesmo lugar, nesse encontro, nesse culto, é possível que tenha pessoas para quem a minha mensagem tem cheiro de morte e para outros a minha mensagem vai ter cheiro de vida. For those watching, it can either be a smell of life or a smell of death. Para esses que estão nos assistindo em casa, para alguns que estão ouvindo isso, essa mensagem para alguns terá cheiro de vida e para outros cheiro de morte. And who is sufficient for these E things? quem é capaz disso? But it is important to see this as a decisive moment. Mas isso é importante de ser visto como um momento decisivo. This moment may be the moment that determines eternity for you. Esse momento aqui hoje pode ser um momento que vai determinar a sua eternidade. That is how serious Paul took his ministry. Por isso que Paulo fala tão seriamente sobre o ministério. And that is how serious we must take it. E aí, com a mesma seriedade que nós devemos considerar. But what encouraged Paul with this heavy responsibility? O que é que encoraja Paulo com essa tão pesada responsabilidade de pregar o evangelho? It is the fact that there were people who smelled the life of the gospel. Ou seja, ele tem a esperança de que algumas pessoas para quem ele vai pregar vão ter cheiro, vão exalar o cheiro do evangelho de Cristo. The fact that there was a church in the city of Corinth, a fato- godless city. Ou seja, o fato de que havia, por exemplo, a igreja de Corinto em uma cidade totalmente pagã, aquilo dava esperança de Paulo continuar pregando o evangelho. Paul had gone and preached the gospel and people got saved. E aí ele ia, pregava o evangelho e pessoas eram salvas. And what do we see here this evening? The very same E thing. o que é que a gente pode ver nessa noite? A mesma coisa. The gospel has been preached, Christ has been of Christ crucified, and people have smelt the smell of life. Ou seja, o evangelho tem sido pregado, esse Cristo crucificado que torna pessoas aqui com cheiro de vida. And what is the only thing that accounts for that transformation? Qual é a única coisa que conta para essa transformação? What is the only thing that accounts for that church in Corinth? Qual é a única coisa que importa para aquela igreja em Corinto? This church here in this city, Ou essa igreja aqui nessa cidade? it is the gospel. A única coisa que importa é o evangelho. The good news of all that God has done for us in Christ As boas novas sobre tudo que Deus tem feito em nós em Cristo. and all that God has for us in E Christ. tudo que Deus tem para nós em Cristo. Now that leads Paul to compare and contrast two things. E aí Paulo vai aqui comparar nesse texto que nós lemos duas coisas. He compares and contrasts the old covenant Ele compara e contrasta o Velho Testamento, a Velha Aliança, with the new covenant. com o Novo Testamento, a Nova Aliança. He looks at what God did in and through Moses Ele olha para o que Deus havia feito na vida de Moisés e através de Moisés no Velho Testamento, and compares it to what God did in and through Christ. e aí ele compara com o que Deus Pai fez através de Jesus Cristo no Novo Testamento, na Nova Aliança. And look what he says here in the first part of chapter 3. E olha o que é que ele diz aqui na primeira parte do capítulo 3. One was written on tablets of stone, the other on tablets of heart. Ok, ele diz que no tempo de Moisés a aliança foi escrita em tábuas de pedra, e na aliança com Cristo a aliança foi escrita em tábuas de carne no nosso coração. One was fading, the other was eternal. Estava desvanecendo e o outro era eterno. One brought condemnation, the other brought righteousness. Uma trouxe condenação, a outra trouxe justificação. One was temporary, one was eternal. Uma era temporária e a outra é eterna. That when you compared them, the new covenant seemed even more glorious. Quando você compara a velha aliança em Moisés com a nova aliança em Cristo, a nova aliança é muito mais gloriosa. The old covenant was good because it had come from God himself. O Velho Testamento é bom, porque veio de Deus. God had raised up Moses. Foi Deus quem levantou Moisés. God had given him his law. Deus quem deu a Moisés a sua lei. God had told him to give it to the people. E Deus disse a Moisés para dar a sua lei para o seu povo. It was from God, so it was good. Ou seja, era bom porque veio de Deus. But it wasn't as good as the new covenant. Mas não era tão bom quanto a nova aliança. Here was Moses, but Jesus was better. Aqui tem a Moisés, mas Jesus é melhor. Here was the law, but the gospel was better. Aqui tem a lei, mas o evangelho é melhor.
Here was an exposure of sin, but redemption was better. Aqui tinha a exposição do pecado, aqui tinha a redenção do pecado, que é melhor. Now, we may not think that this is that relevant to us. A gente pode pensar que isso não seja relevante para nós. We don't know Moses. A gente não conhece Moisés. We're not that interested in what he has to say. A gente não está interessado no que ele tem a dizer. But we have our own ways of trying to make ourselves right with God. Mas mesmo não considerando Moisés, a gente arranja um jeito de ficar bem com Deus. Or we have our own ways of trying to be our own savior. A gente tem os nossos jeitos de sermos os nossos próprios salvadores. We have our own ways of trying to make sense of our lives. A gente tem nossos jeitos, nossas maneiras de fazer sentido em nossa vida, de dar sentido à nossa vida. We have our own ways of trying to give our life meaning. A gente tem a nossa própria maneira de tentar dar significado à nossa vida. We can do it through A relationships. gente faz isso através de relacionamentos. We can do it through career and A achievement. gente faz através da nossa carreira, daquilo que a gente faz. We can do it through wealth and possessions. A gente faz isso através das nossas riquezas ou das nossas possessões. We can do it through leisure and pleasure. A gente pode fazer isso através do lazer ou do prazer. But in all of those, we're trying to be our own savior. Mas em todas essas coisas, no fundo, nós estamos tentando ser os nossos próprios salvadores. And that's what we do if we're not Christians. Não é o que a gente faz se a gente não é cristão? But that is what sometimes Christians try to do. Mas isso também, muitas vezes, os próprios cristãos tentam fazer. But let me give you some bad news and good news. Deixa eu dar para vocês algumas más notícias e algumas boas notícias. The bad news is you're not a very good savior. Eu quero dizer que a má notícia é que você não é um salvador muito bom. Now, I know I don't know you very well, Eu sei que eu não conheço você muito bem. and this may be a little bit too personal for you, Isso talvez seja muito pessoal para você. but you're a useless savior. Mas você é um salvador sem uso. There is no worse savior in the world than you are. There is no savior as bad as you are. Não há nenhum salvador tão ruim quanto você é nesse mundo. Really, you cannot save yourself. Porque você não pode salvar você mesmo. You cannot give your life meaning. Você não pode dar sentido à sua vida. No matter how hard you work, Não importa quão duro você trabalhe. no matter what you try to fill it with, Não importa como você tenta se preencher. no matter what you go running after, Não importa aquilo que você corre atrás. it will never satisfy your deepest desire. Nunca isso vai satisfazer os seus mais profundos desejos. And it will never deal with your darkest sin. Isso nunca vai conseguir lidar com os seus pecados escuros. Now that's the bad news. Essa é a má notícia. But there is good news. Mas há uma boa notícia. And that there is a savior. Há um Salvador. And he's a better savior than E ele you. é um Salvador melhor do que você. In fact, he's a great savior. Ele é um grande Salvador. A magnificent de fato. Savior. Um magnífico Salvador. He is a savior who can save us to the uttermost. Ele pode nos salvar até o fim. Até as He's- últimas consequências. He's a savior who satisfies our deepest desires. Ele é o Salvador que satisfaz os nossos desejos mais profundos. He's a savior who deals with our darkest sin. Ele sabe lidar com os nossos pecados mais escuros. And it's that savior that Paul is speaking É about sobre here. esse Salvador que Paulo está falando aqui na carta. He is telling us that the old covenant was good, but Jesus is better. Ele está dizendo que a velha aliança era boa, mas Jesus é melhor. And if you forget everything this strange old Englishman says to Se you this você evening, esquecer de tudo que esse velho inglês lhe disse nessa noite, please remember these three simple words. por favor, lembre-se apenas dessas três simples palavras. Jesus is better. Jesus é melhor. Whatever you compare him to, Jesus is O better. que é que você compare ele, com qualquer coisa que você compare ele, Jesus é melhor. Whatever you turn to, Jesus is better. Qualquer coisa para o que você se volte, Jesus é melhor. Whatever you put your hope in, Jesus is better. Qualquer coisa na qual você coloque a sua esperança. Vamos juntos agora. Jesus é melhor. Amen. Amen. Now, Paul uses the word glory a lot in this section. Aqui Paulo usa a palavra glória
várias vezes nessa sessão que nós lemos. In fact, in just 4 verses, he uses it 8 times. Na verdade, ele usa 8 vezes a palavra glória nesse texto que nós lemos. And he tells us that the new covenant, the gospel, is glorious for 2 reasons. E ele diz que a nova aliança do Evangelho é gloriosa por 2 razões. It's glorious because of who it's from and who it's about. Primeiro, é bom porque, pela pessoa de onde vem o Evangelho e pela pessoa sobre quem é o Evangelho. But it's glorious too because of what it does. Mas também é poderoso por aquilo que o Evangelho faz na vida da gente. It's not just some theory, is it? Isso não é apenas uma teoria, é, gente? It's not just some good idea that might work sometime somewhere. Isso aí não é apenas uma boa ideia que pode funcionar de alguma maneira, algum dia. No, it's the power of God for the salvation of everyone who Não, believes. isso é o poder da salvação de Deus para todos aqueles que creem. It's effective in Brazil. É efetivo no Brasil, It's effective in England. é efetivo na Inglaterra, It's effective on every continent of the world. é efetivo em qualquer continente do mundo. It takes sinners and turns them into children of God. Ele transforma pecadores em filhos e filhas de Deus. It takes the dead and gives them life. Ele pega o morto e dá vida. It takes those who are lost and empty and gives them and finds them and embraces them with meaning. Ele pega almas aqui sem vida, sem esperança e transforma em pessoas com sentido na vida. I am a Christian this evening. Eu sou um cristão aqui nessa noite. It would be very strange if I was here if I wasn't. Seria muito estranho se eu estivesse aqui e não fosse um cristão. But why am I a Christian? Mas por que eu sou cristão? It is because there was a school teacher É porque um professor da minha escola, when I was just 10 years old, quando eu tinha 10 anos de idade, who took responsibility to tell me of Christ, que tomou a responsabilidade who de me falar sobre Cristo. who lived a life that commended Christ to me. E ele também vivia um tipo de vida que apresentava Jesus para mim. No one has ever heard of him. Ninguém aqui ouviu falar nesse meu professor. He was just a teacher in a very small school in a very small village. Ele é apenas um professor numa pequena escola em uma pequena vila na Inglaterra. But I am the fruit of his ministry. Mas eu sou fruto do seu ministério. And through his ministry, I have the privilege of preaching the gospel here in Brazil. E através do ministério dele eu estou tendo hoje o privilégio de pregar o evangelho aqui no Brasil. I have the privilege of being part of a family of churches, planting churches on every continent on earth. Eu tenho a bênção de ser parte de uma família de igrejas que está plantando igreja nos 4 cantos da terra. That's the fruit of his ministry. É o fruto do ministério dele. 50 years. Há 50 anos atrás. And you can take me and multiply me multiple times from children that he shared Jesus with. E aí, você me multiplica por muitas e muitas crianças para quem aquele mesmo professor compartilhou sobre Jesus com eles. Now, how can that be true? Como não pode ser verdadeiro? Because of the glory of the new covenant. Porque a glória da nova aliança, Because of what God does in it and through it. é por causa daquilo que Deus faz nisso e através disso. And the second thing that we learn is where Paul is imitating the inimitable. A segunda coisa que a gente aprende aqui é sobre Paulo falando em imitar aquilo que não pode ser imitado. He says, because of the glory of the new covenant, then I'm very bold. Por causa da glória da nova aliança, eu sou muito corajoso. I'm bold to speak and I'm bold to suffer. Eu sou corajoso para falar do evangelho e corajoso para enfrentar o sofrimento. But what Paul is doing in this section at the end of chapter 3 O que é que Paulo está fazendo aqui nessa sessão, no final do capítulo 3? is carrying on this compare and contrast. Ele está levando à frente esses contrastes, essas comparações. Notice how in chapter 3 he talks about a veil over Moses' face. E aí no capítulo 3 ele vai começar a falar sobre um véu que cobria a face de Moisés. That with the old covenant there was access to God, but only so far. Na velha aliança havia acesso a Deus, mas até uma certa medida, até um certo ponto. There was one occasion when Moses asked God to show him his glory. Houve uma ocasião em que Moisés pediu a Deus para mostrar a ele a glória dele. And God granted him his request. E aí Deus atendeu o seu pedido. But Moses had to hide in a rock. Mas Moisés precisava ficar escondido por trás de uma rocha.
And God had to cover him with his hand E aí Deus tinha que cobrir Moisés com a sua mão to protect him. para protegê-lo, And Moses could only catch the glory of God as it had passed by. para que Moisés apenas visse a glória de Deus quando Deus passasse e ele visse as costas de Deus. And yet Moses was regarded as a very privileged man. Mas ainda assim, vendo apenas o passar de Deus por trás, ele se sentiu muito, muito abençoado. But what Paul tells us here Mas o que é que Paulo diz para nós aqui sobre Moisés? is that every believer in the new covenant Todas as pessoas que acreditavam em Deus no Novo Testamento, que acreditam em Deus no Novo Testamento, has more privilege than Moses. têm maior privilégio do que Moisés. That we have seen God's face in Christ Jesus. Nós temos visto a glória de Deus na face de Cristo. We don't have to, God is not separated from us by a curtain. Deus não está separado da gente por uma cortina, por um véu. There is no priest, high priest that has to go in on our behalf only once a year. Não há mais sacerdotes, sumos sacerdotes que entrem na presença de Deus em nosso lugar. That curtain has been torn in two. Porque o véu foi rasgado. And God invites us to go rushing into His presence. E aí ele nos convida para ir correndo à sua presença. There is no mediator between us and God other than the man Christ Jesus. Não há nenhum outro mediador entre nós e Deus além de Jesus Cristo, homem. And He says, come. E ele diz: venha. The Holy of Holies is our dwelling place. O Santo dos Santos agora é o nosso lugar de morada. That is where we know God. É isso onde nós conhecemos a Deus. See God, enjoy God. É nesse lugar onde nós, aproveitamos Deus, nós olhamos para Deus. That is where we enjoy the freedom for which we were made. É aí que nós, gente, aproveitamos a liberdade para a qual nós fomos feitos. God doesn't invite us in and tell us to sit nicely on that chair over there. Não é como se Deus nos convidasse, como o Pai dissesse assim: sente ali quietinho naquela cadeira. He doesn't ask us to be on our best behavior. Ele não está pedindo a gente para estar no nosso melhor comportamento possível. Make sure that you don't damage the furniture. Tenha certeza que você não vai causar danos nos móveis aqui da minha sala. He says, come in and sing and dance and party. Ele está dizendo: venha, entre, dance, cante, vamos festejar. In the very presence of God Himself. Na presença real de Deus mesmo. You know, this is what our hearts were made for. Isso é para o que nossos corações foram feitos. And if you're not a Christian this evening, Se você não é cristão aqui, nessa noite, you are looking for this relationship. no fundo, você está procurando um relacionamento com Deus. You are looking for this freedom. Você está procurando essa liberdade. You are looking for this privilege. Você está procurando esse privilégio. You may not know that you are, Talvez nem você saiba que você está procurando. but everything else that you go running after Mas todas as coisas atrás das quais você tem corrido is a way of you trying to satisfy this God-given desire in your heart. é uma For Him. tentativa de satisfazer esse desejo dentro do coração de um Deus e que o próprio Deus colocou dentro do seu coração. There was an English author by the name of G.K. Chesterton. Ao nome de um autor chamado em inglês, G.K. Chesterton. And he once wrote, E uma vez ele escreveu: every time a man knocks on the door of a prostitute, toda vez que um homem bate na porta de uma prostituta, he is looking for Christ. no fundo ele está procurando Jesus. Now, of course, he doesn't think he is, É claro que ele não está pensando dessa maneira. but he's trying to satisfy this ache inside him. É porque ele está tentando satisfazer esse vazio dentro dele. But that ache can only ever be satisfied Essa by dor Christ. nunca será satisfeita dessa maneira. That desire can only ever be fulfilled in Christ. Esse desejo profundo que nós temos dentro de nós só pode ser satisfeito em Jesus Cristo. We can use things to numb that desire, A gente pode até usar coisas para anestesiar esse desejo, but it is only Christ who will ever satisfy it. mas só em Jesus nós seremos totalmente satisfeitos. And in Christ we have such a relationship E em Jesus nós temos um tal relacionamento that we can call God our Father. que nós podemos até chamar Deus de nosso Pai.
That we can go running up to him, and in Christ it is as though he wraps his arms of love around A us. gente pode correr para Ele, Ele vai estender as mãos, nos abraçar nos seus braços. And he tells us that I love you. E Ele vai dizer para nós, eu amo você. He kisses our neck and says, I love you. Ele beija o nosso pescoço e diz, eu amo você. Isn't that the glory of the new covenant? Essa é a glória do Novo Testamento, da Nova Aliança. Isn't that what God has done? All that God has done for us in Christ. All that God has for us in Christ. Esse tudo que Deus tem feito por nós em Cristo, é tudo que Deus tem para nós em Cristo. And the task of the Holy Spirit is to make Christ bigger in our gaze, in our eyes. O trabalho do Espírito Santo é tornar Deus cada vez maior diante dos nossos olhos. We don't need more than Christ. A gente não precisa mais do que Jesus, gente. We just need more of Christ. A gente precisa mais de Jesus. And it is the Spirit's work to do that in our E hearts. só o Espírito Santo faz isso, trabalha isso no nosso coração. You see, there are no restrictions with the new covenant. Não há restrições no Novo Testamento, na Nova Aliança. There's nowhere that is off limits. Não há limites para nós na Nova Aliança. I want you to think of prayer in this way. Prayer. Eu quero que você pense sobre uma oração aqui nesse lugar. Imagine God sitting on his throne of grace. Imagine Deus sentado no seu trono de graça. In prayer, we are in his presence. Em oração, nós estamos na sua presença. We are there as his family. Nós estamos ali como sua família. But we're not sitting there, we're not standing there all formally with our head bowed. Mas a gente não está ali com a cabeça baixa. We go running into his presence. A gente corre à sua presença. We climb onto his throne of grace. A gente sobe no seu trono de graça. We climb all over him. E a gente sobe nele. We kiss him and we thank him. Nós beijamos ele, nós agradecemos a ele. We tell him that we think that he's wonderful and great and marvelous. A gente diz que ele é grande, que ele é maravilhoso. And we ask him for all the desires of our heart. E a gente pede a ele sobre todos os desejos do nosso coração. And we say, Father, please, would you do this for us? E a gente diz, Deus, por favor, Pai, você faria isso por mim? We think you're the greatest, and will you do this for us, please? Nós sabemos que tu és o maior, então faz isso para nós, por favor. And he's sitting there delighted at that intimacy. E ele sentado ali, se deleitando nessa intimidade que seus filhos têm com ele. This is why he gave his son for this privilege. Por isso que ele deu Jesus, o seu filho, para esse privilégio. To have his children treat him as their father. Para que nós sejamos tratados como Jesus. Which takes us to the third and final point. E aí a gente chega no terceiro e último ponto da nossa In mensagem. chapter 4, verses 1 to 6. Capítulo 4, nos versículos 1 a 6. Where we find Paul fathoming the unfathomable. A gente vê aqui Paulo tentando sondar o insondável. Takes us back to chapter 4, verse 1, doesn't it? E aí isso nos leva de volta ao capítulo 4. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Portanto, temos esse ministério pela misericórdia de Deus. Por isso não desanimamos. If the gospel is true, Se o evangelho é verdadeiro, if all that I've said to you is true, se tudo que eu tenho dito para vocês é verdadeiro, then how can we lose heart? como é que a gente pode desanimar? Any more than how could Paul lose heart? Como que Paulo poderia desanimar? The nature of this ministry, the glory that it has, A natureza desse ministério, a glória que esse ministério tem, means that losing heart isn't an option for us. significa que não desanimar não é uma opção. And what Paul calls us to do is to live a life of integrity in response to this ministry. O que Paulo está nos convidando a fazer é viver uma vida íntegra em resposta a essa dádiva de Deus, a esse ministério de Deus para nós. And he goes back to this theme of a smell of life and a smell of death. E aí ele volta a esse tema de cheiro de morte, cheiro de vida. Of course, there are some who will not believe the message. É claro que alguns aqui não vão acreditar na mensagem. Maybe there are some here tonight, watching tonight, who do not believe this message. Talvez muitos que estão assistindo hoje ao vivo não vão ligar para essa mensagem. How do you account for that? Como é que você conta? pra isso? Maybe you think you are smarter than these Christians.
Talvez você pense que é mais inteligente do que esses cristãos. Maybe you think they're nice people, but they're a little bit foolish. Talvez você pense até assim, é um pessoal legal, mas é meio lezinho, meio tolo. Maybe you think you're going to walk away feeling superior to them. Talvez você saia daqui se sentindo superior. But Paul says no. Mas Paulo não está dizendo que você vai sair daqui porque se sente superior. If you have not seen the glory of Christ tonight, Se você não viu a glória de Cristo hoje à noite, if you do not see it in the new covenant, se você não consegue vê-lo na nova aliança, it is because you have been blinded. é porque você tem sido cegado. It is because you have believed lies. É porque você tem acreditado em mentiras. It's nothing to do with a superior intellect. Isso não tem nada a ver com o intelecto superior. It is because you have been deceived. É porque você tem sido enganado. And so I ask you, Então eu pergunto a você, consider that very carefully. considere isso muito cuidadosamente. And my prayer this evening is that tonight you might smell life. E a minha oração nessa noite é que você saia daqui com cheiro de vida. That those scales might fall off your eyes. Que essas escamas caiam dos seus olhos. That veil might be removed. Que esse véu seja removido. And you might see the Christ in all of his glory. Que você possa ver a Jesus em toda a sua glória. That you might know tonight, even this moment, that Jesus is better. Que você saiba nessa noite, nesse momento, que Jesus é melhor. Because look how glorious he is in verses 5 and 6. Olha como glorioso é nos versos 5 e 6. Particularly verse 6. Particularmente o verso 6 do capítulo 4, Paulo diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paul there quotes the moment of creation when God said, "Let there be light." Aqui, Paulo faz referência das trevas resplandeça a luz, ele faz referência ao que está escrito em Gênesis na criação. And every time somebody hears the gospel, hears, Todo tempo que a pessoa ouve o evangelho and sees Christ in all of his glory, e vê a Cristo em toda a sua glória, it is like a new creation again. é como se houvesse uma nova criação ali, de novo. That creative light shines in our hearts. Aquela luz criativa brilha em nosso coração. And we see the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ E aí Jesus. a gente vê a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. But it is only ever in Christ Jesus that we see it. Mas é apenas através de Jesus Cristo que nós vemos isso. It is in Christ Jesus that God has promised to reveal himself in all of his glory. É em Cristo apenas que Deus promete revelar-se a si mesmo em toda a sua glória. And that is why it is a glorious covenant. É por isso que essa aliança, a nova aliança em Cristo, ela é gloriosa. I told you that my task this evening was quite simple. Eu digo a vocês que a minha tarefa hoje é muito simples. It was to encourage you in all that you're doing for Christ É encorajar vocês em tudo aquilo que vocês têm feito por Cristo, by reminding you of all that God has done for you in Christ. lembrando-os de tudo aquilo que Deus tem feito por vocês em Cristo. This is not a message for you to go out and try harder. Aqui não é uma mensagem para você sair daqui e tentar de maneira, sabe, mais intensa. It's not a talk to try and persuade you to do better. Aqui não é uma fala para tentar persuadi-lo a fazer melhor. It is to remind you of all that God has done for us in Christ. É para lembrá-lo de tudo aquilo que Deus tem feito por nós em Cristo. It's to invite you to sit at his feet É para convidar você a sentar aos seus pés. and gaze at his beauty. E aí olhar aí, sabe, a sua beleza. For there is no other place where your hearts will be softened. Não há outro lugar onde o seu coração será amaciado. There is no other place where your sin will be forgiven. Não há outro lugar onde o seu pecado será perdoado. There is no other place where your affections will be stirred. Não há outro lugar onde as suas afeições serão postas. There is no other place where your desire for holiness will be fanned. Não há outro lugar onde o seu desejo por santidade possa ser encontrado. So as we sit at his feet now,
Agora a gente senta aos pés dele. That is the place where we will then be encouraged to go and live and serve him, live for him and serve him. É nesse lugar, aos pés de Jesus, que encontraremos força e coragem para sair e falar sobre ele e servir a ele. So meditate upon the glory of the new covenant. Medite sobre a glória da nova aliança. Meditate upon all that God has done for us in Christ. Medite sobre tudo aquilo que Deus tem feito por nós em Cristo. Jesus, a better Savior. Jesus é um Salvador melhor. The Savior who lived the life that we couldn't live. O Salvador que viveu uma vida que nós não poderíamos viver. The Savior who died the death that we deserve to die. E que morreu uma morte que nós merecíamos morrer. The Savior that died in our place. O Salvador que morreu em nosso lugar. And dealt with our sin. E lidou com o nosso pecado. And reconciled us to our Father. E nos reconciliou com nosso Pai. That's the Jesus that we are called to adore this evening. Esse é Jesus a quem nós somos chamados para adorar nessa noite. And don't let anyone distract your attention from him. E não deixe que ninguém o distraia dele, desse foco. Don't let your sin distract your attention from him. Não deixe que o seu pecado distraia a sua atenção dele. There is no sin so great that God's grace in Christ is not greater. Não há nenhum pecado tão grande que Jesus não possa resolver. Don't use your sin as an excuse for not coming and adoring Christ. Não use o seu pecado como uma excusa para não vir e adorar a Cristo. And don't let your emotions somehow distract you from him. E não deixe também que as suas emoções o distraia dele. Some sense that you just don't feel like it. Às vezes a gente diz assim, eu não estou sentindo essa questão espiritual. Satan can so easily cause our emotions to go up and down. Satanás às vezes coloca as nossas emoções para cima e para baixo. Our hormones cause our emotions to go up and down. Hormones, chemicals. Produtos químicos, drogas podem nos levar as nossas emoções para cima e para baixo. But Christ is better than our emotions. Mas Jesus é melhor que as nossas emoções. Believe the truth of the gospel and come and adore the Christ. Acredite na verdade do Evangelho e venha e adore a Jesus. Don't let anybody else keep you from him. Não deixe que ninguém o afaste dele. Don't worry about what others will think of you. Não se preocupe com o que os outros vão pensar sobre você. Don't worry about what others say to you. Não se preocupe com aquilo que os outros vão dizer a você. Because Christ is better. Porque Jesus é melhor. Gloriously better. Ele é gloriosamente melhor. Don't let your circumstances keep you from him. Não deixe que as suas circunstâncias o afastem dele. Because there is no circumstance so significant. Não há nenhuma circunstância tão significante. There is no tragedy so heartbreaking. Não há nenhuma tragédia tão grande de quebrar o coração. That is adequate to keep us from a Christ who is better. Que seja adequada para nos tirar da certeza de que Jesus é melhor. And don't let Satan keep you from him. E não deixe que Satanás te afaste dele, te mantenha longe dele. Don't let him whisper in your ears. Não deixe que ele, aqui sopre nos seus ouvidos. Don't let him remind you of what you've done. Não deixe que ele se lembre a você de tudo que você fez no passado. Don't let him try and convince you of what you might miss out on. Não deixe que ele lhe convença de outra maneira. Because Jesus is better. Porque Jesus é melhor. He's better than your sin, he's better than your pleasure. Ele é melhor do que os seus pecados, é melhor do que os seus prazeres. This is the glory of the new covenant. Essa é a glória da nova aliança. And let me give the final word to Jesus himself. E deixa eu dar a minha palavra final para o próprio Jesus. If you're a Christian this evening, this is what Jesus says to you. Se você é cristão, isso que eu vou dizer é o que Jesus disse para você. If you're not a Christian this evening, this is what Jesus is saying to you. Mas mesmo você não sendo cristão, ainda assim é isso que Jesus está falando para você nessa noite. Wherever you are, whoever you are. Onde quer que você esteja e quem quer que você seja. So listen carefully. Escute cuidadosamente. Come to me, Ele está dizendo, venha para mim. all you who are weary and burdened, Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. and I will give you rest. E eu vos darei descanso. Amen. Amém.